nossos episódios do nosso Mandatum Cast. Nós estamos aqui com um novo capítulo, o senhor Francisco de Assis Guerra Lage, para contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória, um dos fundadores do Grupo Orguel e de inúmeras outras empresas, do quais faz parte desse ecossistema, de Family Office, enfim. Conto com você, com a sua participação. Se você gostou, dá um like e mande as suas sugestões para a gente. Sempre está aqui abertos a novas entrevistas com novas pessoas e com os novos temas que vocês nos enviarem. Muito obrigado pela sua participação e com vocês, senhor Francisco de Assis Guerra Lages. Eu acho que o que você está fazendo, você também, é Igor, um benefício, especialmente os mais jovens. Porque os mais jovens precisam de caminhos. Os caminhos só fica sabendo caminhos, principalmente através daqueles que já percorreram o caminho. Eles fizeram caminhadas. Essas caminhadas deixam marcas. E essas marcas, você através da história, desse podcast que você está referindo, você deixa caminhos para outras pessoas. Eu vou falar uma coisa muito interessante, que é a criação de 9 filhos ou 10 filhos na roça de Conceição lá dentro. Meu pai chamava-se Maurílio Jorge Lages, minha mãe chamava Geralda Guerra Silva, ou Geralda Guerra Lages. Depois papai casou, passou a ser Guerra Lages. E aí, é interessante porque, na verdade, é uma criação muito interessante e muito boa. Então, os filhos todos se deram muito bem na vida, foram para frente, graças aos ensinamentos que a gente recebeu. Uma das coisas que mamãe tive lá na roça, e foi muito interessante, foi a escola. Ela percebeu que perto da casa não tinha nenhuma escola, e tinha muitas pessoas que moravam lá perto. Então ela começou a fazer a escola, uma escola na roça. Ela conseguiu as carteiras, conseguiu material. Tinha um tio Sebastião que morava em São Paulo, mandava muito material para ela. Tinha o Milton da Pertosa também, mandava muito material, mandava lá lápis, caderno. Mamãe distribuía esse material com os vizinhos, não, as pessoas da comunidade. Eles começavam a frequentar. Tinha crianças que andavam quilômetros e quilômetros, vinha de Ouro Fino, vinha de Itacurumim, vinha de Córregos, vinha de longe para ter a aula com a mamãe. Mamãe, nós, inclusive, os filhos também, participavam da escola e muitas vezes a gente entrava, quando nós tínhamos que entrar para o grupo escolar Daniel de Carvalho, na Conceição, nós já entrávamos para o segundo ano, porque no primeiro ano a gente já aprendia lá com a minha mãe. Era uma pessoa dedicada e todo mundo que sabia ler ou escrever naquela época, naquela região, falava que foi da escola dela. E muitos trabalhavam lá, os pais trabalhavam em casa, ou muitas vezes eles chegavam e falavam o seguinte, que Didina era uma pessoa assim, carismática, porque daí ensinava as aulas, mas não ensinava só as aulas, não, só ler e escrever, não, ensinava a viver. Muitas vezes a gente ensinava para as pessoas como viver, como conhecer as pessoas, como se vencer na vida, como achar os caminhos. Esse ensinamento que foge ao beabá, a escola de só aprender, foi muito importante, porque na escola moderna hoje, você aprende a ler e escrever, mas não aprende a viver, não aprende as coisas da vida. Então, as coisas da vida, quer dizer, eu lembro quando eu vim para Belo Horizonte, eu participei de vários cursos para aprender a falar em público, quer dizer, para aprender a conviver com as pessoas, para aprender, para buscar conhecimento. Então, essas pessoas não tinham essa oportunidade na roça. Assim, só trabalhar, e nunca tinham começado para aprender. Essas pessoas vieram trabalhar na mineração do Morro Velho, vieram trabalhar em outras empresas e aumentar seus conhecimentos. Mas buscar o melhor, buscar o conhecimento. Muitos deles aprenderam com minha mãe. Então, é uma passagem muito interessante e que nós temos muito a agradecer a ela.
Uma coisa que a gente usava muito, que era fácil de aprender, são os ditados populares. O ditado popular assim, é uma coisa que é resumida, simples e que fala muito. Os ditados populares, inclusive o Magno fez vários livros, o Zé Guerra fez vários livros, eu escrevi um ou dois, o Fábio escreveu um. Então o que acontece? Na verdade, a gente aprende muito com os ditados populares. Os ditados populares eu falo muito, pouco, por muito, de forma resumida. Porque hoje, você pega um livro hoje, as pessoas falam muito, mas muito, fala demais e ensina pouco. E nós, naquela oportunidade, a gente teve um ensinamento com o ditado popular. O ditado popular, por exemplo, é tão importante que muitas pessoas sobresseiam o ditado popular. Nós mesmos, nesse negócio aqui de grandes, nós muitas vezes, sem saber se aquele negócio estava certo ou errado, nós recorrimos aos ditados populares para ver se está certo ou se está errado. Então o ditado popular ensina muito, minha mãe que ensinava isso. Porque meu pai, ele lia muito. Todo mundo que chegava lá, o jornal vinha de Conceição, vinha tocinho, embrulhando tocinho. Não existia papel de embrulho. Existia papel, as coisas vinham embrulhadas nos jornais. E nos jornais, papai chegava lá, chamava todo mundo que estava perto para escutar o que ele lia. Ele lia. Aqui tinha o Sargés de Mendonça, que escrevia muitas coisas, Sargés de Ataíde. Escrevia muita coisa, papai lia lá, chamei quem, a pessoa podia ser analfabeta, que trabalhasse com a enxada lá, com a foice, ele chamava a pessoa para escutar o que ele falava dizendo. E uma das coisas muito importantes também, que mamãe fez muito e papai fez também, foram cartas. Porque muitas vezes ficava com a luz da lamparina, sentado num birô, num desses birôs, ó, estou falando em inglês, não é birô, é mesa de escritório. Mesa de escritório que eu até tive vontade de encaminhar uma para ele. E eu sentava na mesa e ficava ali escrevendo. Tinha a letra igual, não era uma letra bonita, igual, e ficava ali lendo, escrevendo cartas. Essas cartas e fazendo anotações. A novilha deu cria, vaca tal, vaca tal, vaca tal. Todas as vacas tinham um nome. E a coisa é curiosa, porque o pai foi tirando leite, e quando estava tirando leite, falava o nome da vaca, o bezerro berrava e a vaca ia. Eu achei muito interessante, porque o animal, todo mundo fala que o animal é irracional. Não me pareceu que o animal é irracional. Parece que o animal aprende muitas coisas. Se ele aprende, tem o dom de aprender, eu tenho o dom de ao mesmo tempo aprender e é como se estivesse raciocinando. Ele aprende, sabe o que pode e o que não pode. E esse aprendizado mostra que o animal sabe aprender. Se sabe aprender, é sinal de que ele tem consciência daquilo que está fazendo. É a mesma coisa do cachorro. O cachorro fica lá. Pro latido do cachorro, quem está na casa sabe perfeitamente o que está acontecendo. Se é uma pessoa que passa, se é um outro animal, se a pessoa está, se é um cavaleiro que passa, ou se é um animal que passa, o cachorro latiu pro latido dele. E muito latido, quando vai caçar, ele tem uma coisa completamente diferente. O comportamento dele na caçada é completamente diferente, porque está ali uma função. E a função dele foi carregada por uma pessoa que sabe caçar. Eu estava falando de papai, mamãe, falei também de cartas, porque papai lia muito e já passava escrevendo cartas. E mamãe também escrevia cartas. E nós, quando saímos da roça, não contei a história toda da roça, não. Nós saímos da roça, nós falamos de cartas, e essas cartas, papai, nós morávamos fora, papai morava na roça, e nós morávamos fora, morava em Belo Horizonte, morava no Rio, morava em Brasília. O importante,
comunicação era através de cartas. Essas cartas, eu morei em Guanhães, também cartas. Essas cartas traziam perguntas, como é que você está, como é que não está, e ensinamentos. E você aprende porque a pessoa escreve, e quando a pessoa escreve, é, ele guarda aquilo, guarda o que recebeu. E nós, em casa, no 10 Irmãos, nós guardamos as cartas todas. Todas as cartas que nós recebemos, nós guardamos. E as cartas, algumas até que nós enviamos, nós ficamos com a cópia delas. Essas cartas hoje, nós transformamos num livro, tem um livro com mais de 220 cartas. Eu acho que nenhuma família que eu conheço tenha esse acervo de cartas. E a carta mais interessante, mas todas elas amorosas, mostrando a relação, mostrando a amizade que tem com o pai e a mãe, com os filhos, e vice-versa. Os filhos sentiam falta dos pais e escreviam, expressavam por escrito aquilo que se sentia. Isso é muito importante porque carta é uma mensagem escrita, e a mensagem escrita vale mais do que a mensagem falada. Bom, uma coisa que nós aprendemos muito, além da escola, foi com a vivência, a vivência. Nós vivemos, especialmente com a natureza. A natureza é divina. Você mostra, você vê as árvores, vê a árvore enraizada, vê uma árvore frutífera. Em casa, falando em árvore frutífera, nós aprendemos a viver com laranjas. Tinha uma laranja, papai subia no pé e apanhar. Papai ficou com os braços arranhados, mostrando sangue, de tanto subir no pé cheio de espinho. Então, a contribuição que a natureza dá ao professor da roça é muito. Você planta uma horta, por exemplo, vê uma couve com 60, 90 dias, a couve está perfeita, uma alface, todas a pessoa que tem um espaço em casa, onde pode construir uma horta, e metade do gasto da família está na horta. Mamãe tinha uma horta muito boa, quando tinha as pessoas que cuidavam, e ela mesma cuidava também muito da horta. E a horta era mais ou menos para a gente um supermercado. Você ia ali e as coisas todas. Uma outra coisa importante também era o cultivo das coisas, o rio cheio. Quando o rio cheio, e é bonito, porque nós tínhamos uma cachoeira linda, e abaixo da cachoeira um pau nós chamamos de val. E enchia aquela vargem imensa, cheia de água. Essa água mostrava para a gente a força da natureza. A natureza tem uma força incrível, e a gente aprendeu a ter essa força também. Uma outra coisa que foi muito importante foi que ter perto da natureza, são os relâmpagos, os trovões, porque era uma casa mais simples, de 3 quartos, mas uma casa, por baixo da casa tinha um irmão, eu tinha uma irmã da escola, era um sótão não, debaixo da casa, porão. Esse porão, quando dava um relâmpago e um trovão, é como se você levantasse a casa. E nós muitas vezes ficávamos ali, mamãe levava a gente para debaixo da mesa, tinha uma mesa grande lá, aquela mesa onde a gente almoçava, jantava, e debaixo da mesa a gente ficava escondendo, porque a casa não tinha goteira, tinha pequenas goteiras, porque não tinha forro. Mas não tinha forro a casa. Então a gente vivia, principalmente os filhos mais velhos, que viveram mais essa situação. Mas assim, depois nós tivemos essas dificuldades todas, mas ao mesmo tempo foi uma dificuldade e ao mesmo tempo foi um aprendizado. Porque nós aprendemos a não ter medo. Especialmente os medos que a gente tinha na roça, esse medo que a gente passou, nos ensinou a ter medo. Medo demais é muito, medo pouco é pouco. Então, assim, esse medo, esse equilíbrio da personalidade da pessoa humana, nós aprendemos lá. Esse equilíbrio, passar na dificuldade, enfrentar os recheios. E vaca
Vaca também tinha vaca brava. Tinha as vacas que olhavam para a gente e vinham em cima da gente pegar. E nós não sabíamos lidar. Nunca nenhum dos irmãos foi machucado por uma vaca. Uma vez papai, a vaca chamava Pena Nova, papai, a vaca chegou, pegou por trás, jogou para cima e caiu, jogou para cima de novo e caiu. Papai foi levado para Conceição de Padiola. Padiola, para quem não sabe, é um caixão um colchão com duas madeiras por baixo, 4 pessoas levando, e veio, foi sombra aqui, veio para Belo Horizonte, aqui no hospital, e foi fazer um ciro, não, foi peça de andar no São Paulo. E a peça veio errada, voltou de novo. Passou um tempo, papai colocou as peças e passou um tempo perguntando, pai, qual operação machucou? Eu não sabia mais a perna que machucou. Tão bem feito que foi esse serviço. Né, o Zé Guerra, o Magno, ajudaram a conduzir, são médicos, João Alberto, que ajudaram a conduzir esse processo. E eles fizeram um trabalho muito bem feito. E eles não teve mais sabia mais o que queixar. Não tinha o que queixar. Tinha que só agradecer o trabalho que teve. E nós fomos criados ali com essa dificuldade. Então, voltando aqui ao assunto, na verdade, é o seguinte, o aprendizado que a gente tem na roça, ele é muito grande. O aprendizado, quando você sabe, sabe. Quando você não sabe, você busca o que não sabe. E isso refletiu muito depois na nossa vida empresarial, porque o que a gente aprendeu na roça refletiu depois. A gente teve várias vivências, várias situações que esse aprendizado ajudou muito. E aprendizado, você tem que aprender a aprender. Aprender a aprender. Minha mãe ensinava isso porque você pensava, buscar conhecimento. Buscar como? Pensar, raciocinar, pensar se deve ou se não deve. Ela afirmava algumas coisas, como por exemplo, o homem é o que é. Você olha e pensa, o homem é o que é. E é mesmo. O homem é o que é. O homem não muda. A pessoa é o resto da vida. E as mudanças são as mudanças sociais. Porque às vezes, depois que depois de ser criança, começa a vida social. A escola muitas vezes não ensina isso, mas ensina a buscar conhecimento. Esse buscar conhecimento é muito importante, porque a pessoa aprende a buscar. E essa busca nem todo aluno sabe. As escolas de hoje, elas não ensinam isso, só ensinam a ler e escrever. Bom, mas o rio cheio, o trovão, o relâmpago, essas coisas da natureza, da árvore, das frutas, essa vivência nos ensinou muito, porque equilibrou os medos. A gente tinha um medo sim, um medo não, um medo sim, medo não, mas o medo é uma das coisas mais importantes que você tem que administrar. E às vezes o medo coloca a pessoa uma dúvida, se vai ou se não vai. E vai. Bom, uma coisa importante também, chovia forte. E essa chuva, a gente molhava muitas vezes. Saía de manhã buscar uma vaca, buscava leite, buscava vaca, do outro lado do rio. A gente chegava a buscar a vaca, às vezes a vaca é do bezerrinho. A gente vinha tocando a vaca com todo cuidado, chegava dentro do rio cheio. A gente, para atravessar, a gente tinha medo. O que ele fazia? Chegava no rabo da vaca. Seguia, atravessava o rio no rabo da vaca. Então, essa maldade de vida, essa pronto para qualquer coisa, a gente aprendeu a estar lá. E outras coisas que a gente aprendeu muito foi escorregar. Chovia, nós não corríamos no correr da chuva, não. Nós corríamos bem enxurrada, tinha enxurrada forte. A gente ia para a enxurrada, viver aquela água forte. Isso nos deu um aprendizado, porque a gente aprendeu que você tem que enfrentar as coisas. A gente enfrentava a chuva e a chuva sempre vinha.
forte. Uma coisa que eu gostava de falar também aqui é sobre uns animais. Tinha uns animais que eram especiais. Eu tinha um cavalo cardão que a mamãe montava nele, que era um cavalo seguro. Um cavalo seguro que montava nele, você sentia que estava montado no animal, que sabia o que fazia. O animal sabia por onde passar, por onde não passar. E outra coisa também, tinha uma égua lá, chamava égua Lazan. Essa égua era uma égua muito mansa, molenga, mas uma égua que uma vez eu estava no. Fui buscar égua, buscar os animais, e essa égua dentro de uma lagoa. Fui subindo na lagoa, montei na égua. Olha como montei que eu olhei para a perna. Tinha um lagarto, tipo um lagarto, na minha perna. Eu olhei assim rapidinho, achei que fosse cobra. Montei na égua e saí de galope. Batendo, para pegar andar depressa. Cheguei lá em casa, deitei e falei que uma cobra me mordeu. Todo mundo com aquele cuidado todo, me deu água, me deu cuidado ali. E aí todo mundo preocupado que a cobra tinha mordido e tal. Eu encontrou uma pessoa que chama Antônio Giru. Antônio Giru chegou, peraí, a cobra te mordeu, mordeu. Como é que ela é? É assim, 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 assim. Isso não é cobra, não. Fica tranquilo, isso não é cobra. Aí a dor passou, eu não tinha dor mais. Então, assim, essa aventura que eu vivi, eu não esqueço disso, porque para mim eu ia morrer. Eu ia morrer. E eu fiquei num quarto onde mamãe sempre, quando a gente ia sair de uma viagem, ir para a roça, ir para a cidade, mamãe sempre chamava a gente para despedir de Nossa Senhora Aparecida. Mamãe era muito católicos e sempre casavam para eles. Bom, nós estamos falando aqui de mais falando das éguas. Uma das coisas que a gente produzia muito lá era queijo. Papai tirava leite, esse leite depois ia para a queijeira fazia a massa que é feita com a mão, e depois vinha o queijo. Esse queijo um queijo muito interessante, porque o queijo, a gente patava a massa nas formas, exprimia os queijos depois exprimia e botava o sal. Chegava de tardinha, tinha que virar os queijos e botar o sal ao contrário, no outro lado. Pegou o queijo ficasse salgado. Interessante o seguinte, que é muito importante esse cuidado com o queijo, porque nós dependíamos disso. Nós vendíamos de banana, laranja, queijo, e mais tarde a rapadura. Papai queria fazer um lambique. Mamãe falou, não bota lambique, não. Meus filhos podem aprender a beber. Não poder beber, então vamos botar lambique, não botar rapadura mesmo. Fabricava rapadura. Fabricava rapadura com aquelas dificuldades todas. Colocava lenha, a lenha muitas vezes na época de chuveira, lenha molhada. Botava a rapadura e a gente moía a cana, trazia a cana, cortava a cana, trazia, botava os bois, que o engenho, outra hora saíram bois, eram cavalos, puxando, tinha que ficar tocando animal, tocando. Então, é uma paciência, um jogo de paciência, um jogo de aprendizado. Eu, depois que a gente, depois que a gente aprendeu a fazer rapadura, a gente viu que, por mais que quisesse fazer rapadura rápido, não tinha jeito. É um processo. É um processo continuado. Você faz, moe a cana, bota o animal rodando, depois rodando, cai na bica, cai na taxa. A taxa, depois tem que botar fogo. Na verdade, uma coisa que é importante foi minha ida para Guanhães. É um capítulo à parte, porque eu saí de Conceição desde entre 10 e 11 anos, mais ou menos. E nunca tinha andado de ônibus. A mamãe me levou cedinho lá na. Até é curioso, porque quando eu
eu fui para Guanhães, papai resolveu mandar pro tio Rui, uma leitoa, só que a leitoa viva. Eu fui levar uma leitoa viva. Seu pai e sua mãe deram uma Não, leitoa de não. presente para o Rui. Mas só que eu fui levando. Eu nunca tinha andado de ônibus, fui levando na leitoa viva. E essa leitoa eu trouxe ela da roça. Cheguei Você estava indo para Guanhães, né? De Conceição do Mato Dentro para Guanhães. Antes disso, Isso na eu Jardineira. peguei a leitoa, botei num garupa cargueiro, de um lado do outro, levei ela para Conceição. Chegou perto do Rio Dambari, a ponte, tinha um mato, um espinho. A leitoa soltou e pulou, foi embora. E o burro completo, sempre completo, né? Fica completo, tem uma história comprida, bonita. Completo é o quê? Mas é um burro. É um burro. É um burro. Tá, que chama É um burro completo. inteligente. João Alberto que só ia no curral aos domingos, não trabalha. Então, o que acontece? O completo ficou assim, ó, com a carga torta. Eu entrei debaixo do espinho. A porca estava é- no completo. Estava no O burro. burro. E a pulou fora, eu peguei, foi atrás dela, questão de honra. Fui correr atrás dela, peguei ela, tinha quando eu destrava a peia de porca, vem a correia. Peguei com a ponta, corri, puxei, e abracei a leitora, e trazendo a leitora, e trazendo. E cheguei No burro? eu estava assim, eu coloquei a leitora lá dentro. A carga voltou na mão. O burro, inteligente como sempre. O burro é bom inteligente. O burro, assim, tudo gratuito. E ela botei lá dentro, foi embora para a cidade. Cheguei lá todo arranhado. Mamãe queria mandar um filho bonito para ele. Cheguei em Guanhães, que era todo arranhado. E Tiririca é o nome do espinho. Mas aí, mamãe me levou cedo e levou eu, a leitoa, e colocou no ônibus. Você colocou um ônibus, um ônibus antigo, você colocou a mala. A mala, assim, a malinha pequena, embrulhada no saco. Usava um saco branco. Então, você, na parte de baixo ali, não cobriu ali, e na parte de cima, tinha escadinha, subia lá em cima. Isso na Jardineira. Jardineira. Aí só me embora. Fomos. Chegou no palácio. O palácio, depois de muito tempo, porque não tinha estrada de asfalto, ia estrada de terra. E aquela poeirada, se não era poeira, era não, uma coisa ou outra. Na verdade é o seguinte, a Jardineira saía de Conceição do Mato Dentro, na estrada de terra, aquele ônibus antigo que todo mundo já ouviu falar que se chama Jardineira. E aí tinha um lugar que vocês paravam no meio do caminho que se chamava Palácio, é isso? Fazenda Palácio. Fazenda Palácio. É. Entendi. O pessoal parava ali porque o ônibus fazia baldeação. Ah, fazia o baldeação. Vinha um ônibus que... Então o ônibus de Conceição ia até o Palácio e voltava. Não, ia para Belo Horizonte. Ah, ia para Belo Horizonte. Você ia para Guanhães e trocava de ônibus lá. Parei lá. Era o ponto. Mas não tinha hora de chegar. Você não tinha o ônibus que ia para fazer a baldeação não tinha hora não tinha uma tabela com horário. Então você tinha que ficar no ponto esperando. Isso mesmo. Eu fiquei lá no ponto até 10 horas da noite. A dona do palácio, uma senhora chegou, vem Dona cá. do palácio, na verdade, é uma casa, é uma fazenda. Fazenda. Então você ficava na porta da fazenda esperando o ônibus. Eu ia leitoa. Isso, você é leitor e uma mala. E a malinha. Com 12 anos de idade. Menos de 12 anos. Tá. Uns 11 anos por aí. Conclusão. Chegou lá para as 10 da noite, o ônibus não vinha de jeito nenhum. Ônibus de Guanhães. Aí a dona ficou com dó de mim, foi lá e me pegou, falou, vamos jantar, me deu comida para a leitoa ainda, quando para a leitoa, e falou assim, fica tranquilo, se o ônibus parar, sempre que o ônibus vem, ele para aqui. Não fica achando que eles vão parar, vai embora diretão, vai parar aqui.
Eu fui, fiquei lá. E dormi lá. No levantei cedo do dia seguinte, tomei café, ela me deu café, fui correndo lá. O pessoal da roça levanta cedo, dorme cedo e levanta cedo. Fui correndo para a porteira da porta. Lá para as 9, 10 horas da noite, meia-noite, meia-noite não, 2 horas da tarde, passou um ônibus que vinha para Guanhães, todo barreado. Um ônibus é difícil, porque Jardineira era não tinha asfalto. precária, Não né? Não tinha tinha asfalto. asfalto, tinha muito barro, muita Aí eu fui lama. para Guanhães, e chegando no Alto da Serra, em vez de ir por Conceição, fui para Mopilar. Mopilar você vai ir passar depois em Caramésia, em passar em do Guanhães, e passar em Porto, e até Guanhães. E eu fiquei assim, fui. E eu nunca tinha andado ônibus, tinha vontade de vomitar. Você ficou enjoado dentro Fiquei da enjoado do ônibus. jardineira. Aí um senhor perto de mim falou assim, eu, quando tenho vontade de vomitar, eu masco o fósforo. Masco o fósforo. Aí Isso é me, uma pessoa que te falou isso. me deu um palito de fósforo. Eu masquei o palito de fósforo. É verdade isso. Masquei e perdi a vontade de De vomitar. vomitar. Então fui embora. Toda a luz que eu via, eu achava que era Guanhães. Eu fui chegando, eu cheguei de noite. Porque não tinha hora de chegar, depende da estrada. Não foi quando chegou em chego a passar em duas, passando em Carmésia, duas Ia Guanhães. fazendo as baldeações e parando em todo Não, lugar, você não, achava que era Guanhães e não era. exata não era. Cheguei em Guanhães, era lá para as 10, 11, 10, meia-noite. Cheguei lá, não tinha rodoviária também não. O ônibus parava perto numa sinuca, chamada Zé da Sinuca. O caso de sinuca. Peguei, fiquei lá, desci as malas, cadê a leitura? A leitura não apareceu. Aí, conclusão. Cadê a leitura? Aí, se ajeita a leitura sumiu, a leitura fugiu. Como é que eu chego agora, esse vídeo ruim, como é que eu trouxe a leitura, o papai mandou, questão de honra, e eu sem a leitura. Aí, esse Zé da sinuca, não, peraí, subiu a escadinha, subiu, a lona que estava assim, e o cara quando tira a lona, ele enrola a lona é muito grande, enrolou a lona, ao contrário, a leitura pulou e saiu correndo para fora. O cara, a rua, tinha carro, tinha nada na rua. Todo mundo correndo atrás da leitura, até pegar a leitura. Pegou a leitura, o Zé falou assim, olha, agora você deixa a leitura aqui. E eu disse, não, onde é que é a casa de Rui, seu Rui? Eu conheço muito o seu Rui. Você vai para lá e deixa a leitura aí, amarrada aqui na sinuca. Sopra aqui afora, bate a Rui assim, perto do ginásio, assim. E eu fui embora com a maleta na mão. Cheguei, expliquei tudo pro tio Rui. Olha, eu estava deitado, acordei ele, bati na porta, ele veio, eu expliquei tudo para ele. Ele pegou, botou minha malinha no lugar, mandou eu entrar quase Zé Rui, que já apareceu. Zé Rui era mais novo. Aí eu fui, fiquei no quase Zé Rui, dormi. No dia seguinte, Rui, eu aprendi muito lá. Até o café da manhã está na mesa com talher, com tudo direitinho. O Rui depois foi lá embaixo. Foi lá. Foi comigo. Fui lá, mostrei a leitura. Peguei a leitura, trouxe a leitura. Até o Rui chegou, agradeceu e colocou a leitura no fundo da casa, perto da horta lá, onde ele tinha. Então, essa é a história. E você foi lá correndo à noite procurando e a leitora dormiu na sinuca. Onde que a leitora ficou? Amarrada no pé da sinuca. E você ficou com medo deles comer a leitora? Não, esse o Zé da sinuca. Hoje deve estar com esse Zé, eu tinha mais ou menos uns 10, 11 anos por aí, ele tinha mais ou menos uns 40 ou 50. Ele deve estar com uns 100. Se já não morreu. E o que o tio Rui fez? Ele gostou do presente? Gostou, ele achou um absurdo. Uma leitura viva. Mas em outra casa,
para mim era uma coisa a mais, mas não achei que era ruim, não. Toda leitura é muito gozado. Quando eu conto isso para as pessoas, mas que é isso? Uma leitura viva, você carregando? É viva eu carregando. Então, assim, E ela ficou na estrada toda, não deu água para ela, nada, ela ficou lá, nada. ela sobreviveu. Sobreviveu. E aí, o que fez com o leitor? Um Comeu o irmão, leitor, guardou, o que não, fez? fui pôr num canto lá, aí Levou ele para casa do Rui, leitor. ficou o leitor lá. Aí depois não via mais quem se tratou dela, o que ele fez, mas ficou lá. Não comeu, não. Não, ficou lá leitor. Ficou o leitor lá. Então, o senhor estava falando que depois, né, o seu pai, com muito custo, vendendo lá os bois, enfim, ele conseguiu comprar uma casa na cidade, né? E vocês já então estavam no grupo, já estavam em situação que vocês já iam para a escola, né? E aí você vai contar um pouquinho dessa história da casa na cidade. Essa casa na cidade é muito interessante, porque mamãe colocou uma pessoa chamada Maria Coiô. Maria Coiô não, mas é Dona Maria, não sei o que é o sobrenome dela. Nos tomar conta da gente. A gente não obedecia, não. Mas é meio solto. Uai, que isso? Vocês não obedeciam? Não obedecia, não. É meio. Nós gostávamos Eram muito. quantas pessoas que ficavam na família? Toninho, Quem é que ficava Toninho, nessa Magno casa? e eu. Só vocês três? 3 pessoas Uai, 3 meninos dentro de uma casa, na casa. sozinhos. E a Dona Maria morava lá. E o seu avô, desculpa não, seu avô não, a sua mãe e o seu pai ficavam na Na roça. roça. E por que só vocês três? Cadê o Zé Guerra? Cadê a O Dalgisa? Zé Guerra era mais velho, já vinha embora. Já tinha ido para Então, Belo já tinha Horizonte. casado. Tá. Eu não posso falar do casamento dela, posso falar do Zé Guerra, mas foi para um outro momento. E nós ficamos lá. Mas a verdade é que nós íamos para a escola. E nessa rua, chamada Rua dos Urucuns, era uma rua interessante, porque só morava parente. Morava o tio Miguel, com a tia Zezé, morava também o tio Devi. Essa casa que você está falando é a casa de esquina. Não, Não? conta esquina, nem é esquina. É uma casa que conta a esquina. Conta a Entendi. esquina. Não dá direito de quem entra. Uhum. E era a esquina de uma outra rua que sai, a Rua do Curral. Entendi. E onde eu morava tinha Rosita, que depois é E a família toda morava na rua lá. tio Miguel. Então os tios, os tios... Não, peraí, tio Miguel, tio Devi também teve uma casa lá, depois tio Miguel trocou a casa lá, tia Rosita morou lá, tia Rosita. Só. Mas a rua muito apertada, até hoje, muito apertada. Onde a Pará tem um lote dela lá. Mas o ponto muito bom, porque o ponto é um ponto central. E aí ficava vocês Perto três... da igreja, nós ficamos lá. E interessante que nós. O interessante que eu queria. E como é que vocês iam para a escola? A pé? A pé, pertinho. Ah, entendi. Não, só andava a pé. Não existia carro. Ó, não existia Uber. E a pé. Tudo era a pé, senhor. Até para a Não, roça. porque tinha o burrinho. Burrinho não estava na cidade. Não, eu ia na roça. Quando nós íamos, fim de semana, e nós arrumamos um cabrito. Olha você vê, nós arrumamos um cabrito para levar a gente. Os presos no Conceição, os presos. Preso. Aquela casa que nós temos lá hoje, ainda, é evidentemente uma cadeia municipal. Ali embaixo era tudo preso. O que acontece? Os presos ficavam ali, Você está falando que a casa onde vocês tinham, que vocês moraram, vocês iam... A casa de hoje é em frente, ó, de hoje, nós temos hoje. Isso. É em frente. Então, vocês iam lá no presídio. Nós íamos no presídio, e o presídio, vocês faziam qualquer coisa que você fazia, você encomendava a pessoa, eles faziam, ficar parado. Nós encomendamos um carrinho para nós, um carrinho. Então você pediu para os presos fazerem um carrinho. Isso. Em compensação, nós comprávamos cigarro para eles. Comprava cigarro, levava cigarro para eles para casa. Entendi. Pagava em cigarro. Pagava em cigarro. Aí eles fizeram um carrinho, um carrinho de cabrito. Nós tínhamos um cabrito.
O cabrito, Mas o cabrito morava na casa? não, o cabrito não morava não. Morava na casa, morava embaixo da casa lá. Tinha uma casa, Tinha uma horta. uma horta, um capim lá. A garagem pro cabrito. É, galera pro cabrito. Então, chama o cabrito, é um cabrito moreno, forte. E ele, todo João Puyanga, o cabrito ficava solto. João Puyanga é o apelido dele, ficava puto, desculpa falar, eu ficava bravo porque o cabrito entrava lá e comia as coisas da casa dele. Ficava bravo. Um dia e- como é que O fala? vizinho. Não, o João falou assim, vou cuidar desse cabrito para vocês. Oh, não, vamos vender. O vizinho falou que ia cuidar do cabrito para Ia vocês. cuidar do cabrito, que o cabrito ia trabalhar no circo. Tinha um circo Ah, em entendi. Conceição, chamava Circo do Pingolô. Entendi. Circo do Pingolô era um circo famoso, famoso para nós. Mas era muito bom o circo. E nós não tínhamos dinheiro para entrar no circo. Nós íamos entrar debaixo do pano. Passar debaixo do pano e assistir o circo. Chegou lá. Então o vizinho pegou o cabrito e falou para vocês que o cabrito ia trabalhar no circo. No circo. E aí vocês foram lá de Para para assistir. assistir o cabrito trabalhando no circo. Chegamos lá no circo, passando debaixo do pano. Tinha o cabeça, só a cabeça dele. Mataram o cabrito. Mataram o cabrito e nós ficamos revoltados. Pingolou. Muito engraçado fazer aquelas máscaras todas, e nós ficamos tristes. Não podia nem rir com as graças do Pingolou, porque o cabrito tinha matado. Antes disso, nós pegávamos o cabrito, botava ele no... botava o carrinho e ia para a roça. Então, sábado. Sábado tinha aula. Nós ia para a roça, tocando o cabrito e ia embora. É uma farra, uma farra. Nós brincamos muito. Brincamos com o cabrito, brincamos na enjorrada, brincamos Mas vocês estudavam. Peraí, quando nós ia para a roça, brincava muito. Mas nós ia a pé e voltava a pé. São 18 quilômetros. Mas para nós, ia correndo e voltava correndo. É a volta da Pampulha a pé. Com 18 quilômetros. São 18 quilômetros. 18 quilômetros. Para nós era fichinha. Mas Para quem é de Belo Horizonte, né, é a volta da É, Pampulha toda a pé. tinha 18 quilômetros. Então, conclusão. Nós íamos sempre para o grupo escolar. Chegando no grupo escolar, nós tínhamos um grupo muito grande, muito bonito, o grupo. Inclusive, eu estive lá há um certo tempo agora, com o Fábio, com o Zé Guerra. Fomos visitar como grupo. Uhum. Nós estudamos, uma farra danada. Assim, nós estudávamos. E o engraçado é que nós estudávamos no grupo. No grupo tinha duas coisas interessantes. Tinha a sala de aula, que a colega da Dalgisa chamava Celina. A Celina era a família do Tarcísio. Que era o Tarcísio que cantou. Irmã do Tarcísio. Tinha a Celina, tinha a Inês e tinha Maria Lúcia. Essa Maria Lúcia, inclusive, cantava na igreja, cantava essas músicas de Coral, Via Sacra. hino. Via Sacra. Mas o interessante é o seguinte. Um pouquinho só. Essa, no grupo escolar, vários colegas, cada um com um jeito de ser diferente. E nós, muita briga, nós brigava a turma de baixo, que morava perto do Lago do Rosário, quando a turma morava, a turma do Guirezinho, do Guirezinho. Do Guirezinho morava lá em cima na parte, os de baixo contra os de cima. A gente brigava muito, marchava briga, e brigava por causa de muca mesmo. Então, o que acontece? Outra coisa que acontecia, chegava na aula, nós pisávamos muito mesmo, pisávamos muito. Um dia eu pintei tanto, colocou virado, ao contrário, de costas. É sério. Em vez de costas, o que é?
Ele gosta. Ele pode não olhar para trás, não. Olha o que os outros estão fazendo atrás. Na verdade, é o seguinte, vocês De- de- fizeram uma levadeza na escola e a professora colocou vocês de costas para a turma. Teve colegas nossos que Mas batia naquela época, o professor podia bater? não batia, não. Uma palmatória? Batia, não. Negócio no Japão, não. Tá. Então, acontece. Mas já vi colega nosso, na época, que pintava muito, botava joelhada em cima de bago de milho e bago de feijão. É doido para danar. Você bota bago de milho e bago de feijão, pessoa ajoelhada ali. Mas quando você saía da sala de aula e olhava o grupo tinha um lugar de brincar embaixo. E tinha também uma dona Lili, tocava um piano. O piano ficava um piano muito bonito embaixo. Por isso que aquela de música toca piano, ela tocava piano no recreio. E a gente cantava, é hora de recreio. Não esqueço disso, parece que eu gosto de música, porque aprendi a escutar música, e a música foi o piano. Até hoje tem um piano lá. Voltei lá com o Zé Guerra, tem um piano lá dentro. Então, a dona Guiomar, lá fazíamos uma Recital, não, coral. a gente recitava, tinha dia que não tinha. Recitava, Audição, fazia uma audição lá. tinha um dia que a gente ia lá para audição, mas fora isso, tinha a dona Guiomar que fazia mingau. E nós era doido com o mingau de lá. Era o mingau de fubá. E o mingau da escola. Da escola. Era uma coisa maravilhosa. Até hoje eu tenho sinto falta do mingau da dona Guiomar. Dona Guiomar, ela é brava, ajudava a cercar a gente, mas carinhosa ao mesmo tempo, porque serve mingau para todo mundo. A dona Guiomar era professora lá. Não, não era professora, não. Ela era ajudante. Ajudante. Entendi. Eu tive há pouco tempo com o Zé Guerra nesse mesmo grupo. É absurdo não ter aqui nossa fotografia. Não tem fotografia nossa lá. Mas tem fotografia de todo mundo que forma aqui. Vocês estão realizando as pessoas. Fotografia. Arthur Bernardes foi um político importante. Ele estudou lá. É um grupo da Daniel de Carvalho, que foi uma pessoa também importante aqui. Esse grupo escolar é um grupo famoso. Quando você entra no grupo, até hoje, é um grupo senhorial. Agora, curioso, e dizem que o meu avô é que deu o terreno para fazer o grupo escolar. O grupo era da prefeitura ou era do Estado? Do Estado. Do Estado. Do Estado. Não era dos padres, nada não. Não. Padre é o colégio. Tá. Os padres eram o colégio de São Francisco e tinha o colégio das Irmãs onde a gente estudava. Entendi. Então, era isso aí. Tá bom.